Tem gente que nasce em território de escassez, mas cresce com uma fé tão grande nos próprios passos que o mundo inteiro vira possibilidade. Nossa convidada de hoje é assim, uma jovem paraibana que teimou em sonhar longe e foi além do que muita gente imaginaria ser possível. Alice dos Santos Araújo Lourenço tem 20 anos, é de Nova Olinda, no interior da Paraíba, e foi aprovada em 7 universidades nos Estados Unidos. Em agosto agora, ela embarca para a UNC at Chapel Hill, uma das mais respeitadas do país, com uma bolsa de estudos completa. Seja muito bem-vinda, Alice, é um prazer falar com você. Fala, pessoal, boa noite. Estou muito animada para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Que ótimo, porque a gente também está, Alice. Bom, primeiro a gente quer te dar os parabéns por essa conquista incrível. E para quem olha de fora, às vezes parece até um feito quase que impossível, né? A sua trajetória começou numa cidade pequena, longe dos grandes centros, mas a sua mente sempre esteve conectada com o mundo, aparentemente, né? Em que momento que você percebeu que o sonho de estudar fora não era impossível, era uma questão de construção? Eu diria que ali no final do meu primeiro ano do ensino médio, durante uma transição para o segundo ano, que nesse tempo a gente estava na pandemia, estava em casa e eu estava me engajando com vários cursos e programas online que eu estava ali achando, né, na internet. E daí um deles era chamado Abric, e basicamente era um programinha de 30 dias para a gente aprender sobre pesquisa científica, sobre o método científico, e nesse programa eu conheci alguns jovens que eram super incríveis, super engajados academicamente, também com a comunidade deles, e eu, né, em algum momento ali naquele programa, eu vi eles comentando que eles estavam se preparando para estudar fora, alguns deles já estavam se preparando para se mudar para os Estados Unidos, e daí eu descobri a possibilidade, mas eu ainda não tinha entendido muito bem como é que funcionava. E daí, depois desse momento de descoberta, eu comecei a pesquisar mais, tentar entender como funcionava, e decidi tentar, né, ver essa possibilidade de estudar fora. Muito bacana. Agora a gente sabe que a caminhada até a universidade começa muito antes da matrícula, né? Quais foram as suas escolhas diárias, as rotinas, os sacrifícios, as renúncias que mais te moldaram nesses últimos anos de preparação? Certo, quando eu fui descobrindo mais sobre o processo, eu fui vendo vários requerimentos, né, vários materiais que essas faculdades pedem que os candidatos enviem para elas, em ordem desses candidatos serem avaliados e, se tudo der certo, serem aceitos. Então, algumas das coisas que eu comecei a focar desde cedo, porque eu meio que já me engajava na escola e que me ajudaram depois, foi esse engajamento mesmo com a comunidade. Então, fazer pesquisa científica, fazer atividades de voluntariado, sempre foram atividades que me deixaram muito feliz, que eu sempre me sentia muito honrada de fazer. Eu acho que o voluntariado, principalmente, é uma atividade muito digna, e nisso de estar, né, trabalhando ali pela minha comunidade, eu sempre focava em levar o ensino de tecnologia, de programação, de robótica, de forma gratuita e com qualidade para jovens de baixa renda e de escolas públicas aqui no Brasil. Então, essa foi a minha atividade principal durante esses anos de preparação e também durante o meu ensino médio. E lá no IF eu fiz pesquisa, fiz projeto de extensão, e juntando tudo isso, eu já tinha ali uma parte, né, alguns requerimentos que eram necessários para o processo de estudar fora. E daí, depois, quando eu terminei o meu ensino médio, foi realmente o tempo que eu tirei ali, né? Tirei 2 anos para aplicar para as faculdades. E eu fui trabalhando nos outros requerimentos que me faltavam, como, por exemplo, o inglês. Tive que estudar e aprender por conta própria a falar, me comunicar. Fiz também o teste de proficiência para mostrar para essas faculdades o meu nível de fluência no idioma. Mandei as minhas notas do ensino médio. Então, durante o ensino médio, eu também focava muito em tirar notas boas ali, de acordo, né, com a dificuldade do meu curso. Eu fazia técnico de informática no IF, então eram sempre muitas matérias para dar conta. E outras coisas também que foram precisas nesse processo foram, por exemplo, a escrita de cartas de recomendação por parte dos meus professores, a escrita de várias redações para mandar para as faculdades e, no geral, a organização de outros documentos, como, por exemplo, os documentos financeiros, que também era uma parte muito importante do processo para mim, considerando que eu não tinha condições de arcar, né, com uma faculdade lá fora. Então, eu também tentei conseguir bolsas por lá, e esse é um resumo inicial, assim, do que foi preciso mandar para essas faculdades. E quando a gente fala no que foi preciso, aí acho que a gente pode entrar um pouquinho na rotina, né? Como era que funcionava a minha vida nesse tempo. Então, durante o ensino médio, o meu foco, querendo ou não, estava bem direcionado para o IF, né? Para estudar e conseguir manter umas notas boas, aprender também, porque eu gostava muito do curso, né? Do conteúdo ali mais voltado para a tecnologia. E, adicionalmente, eu também já fazia alguns projetos que eu gostava ali de voluntariado ou de pesquisa dentro do IF. E daí, quando eu terminei esse período aí do ensino médio, a minha rotina ficou aí sendo, né, em casa, então eu passava muito tempo dentro de casa mesmo, para fazer o que era preciso, e eu tentava nisso dar uma mesclada entre estudar, seja o inglês ou algum outro conteúdo que me interessava ali, como, por exemplo, uma linguagem de programação nova, mas também equilibrar com as atividades práticas do processo, como, por exemplo, me preparar para o teste de proficiência, escrever as redações, corrigir as redações, fazer a pesquisa das faculdades que eu queria aplicar,
enfim, essas eram algumas das coisas que eu tinha ali que equilibrar, e era isso inicialmente. Alice, aqui é Germano, parabéns então pelo seu sucesso aí. Você já mencionou que você estudou muito inglês e você sempre estudou você sozinha, né? Não tinha professores particulares, não havia nem essa base de apoio. Você estudou com base na internet, é isso? Exatamente. Logo quando eu comecei, né, nessa jornada de aprender inglês, eu comecei a pesquisar alguns recursos gratuitos ali que eu poderia utilizar na internet, porque como a gente sabe, qualquer curso de inglês hoje em dia, ele geralmente não vai ser tão barato, né? E no meu tempo, no tempo que eu estava ali, né, nessa jornada, eu não estava com dinheiro sobrando para poder pagar um curso, ou então, por exemplo, para pagar um professor particular. Então eu fui me virando com o que dava, né? Fui adaptando aí para poder também ter uma jornada que seguisse alguma lógica nesse sentido, assim, de recursos, enfim, coisas básicas, por exemplo, de gramática, enfim, aprender palavras novas, vocabulário. E daí o que foi me ajudando muito foi usar esses recursos gratuitos. Alguns deles, por exemplo, foram o Duolingo, um site chamado Língua, canais no YouTube também. E eu ia juntando esses recursos e também a ajuda de alguns amigos. Eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos que eles falam português, né, são brasileiros, e já falavam inglês na época, então isso me ajudou muito, porque às vezes a gente conversava, né, eles faziam chamadas comigo, e isso ajudava muito a sair da minha zona de conforto, né, e ali aprendendo com eles, enfim, e de forma gratuita mesmo na amizade. E outra coisa que me ajudou muito também, e que querendo ou não, também foi um recurso gratuito, foram programas que eu fui encontrando na internet, né, por exemplo, programas de comunicação, de você falar em público, ou então, por exemplo, programas de liderança, que eram organizados por organizações internacionais e que eram gratuitos, então, muitas vezes eu me inscrevia nesses programas e participava ali, sabe, de forma imersiva por 1 mês, 2 ou 3, e eu tinha a oportunidade de me conectar com pessoas que estavam em diferentes níveis, né, de fluência no idioma, então tinham pessoas que já eram fluentes, que eram nativas, tinham pessoas que também estavam no começo, como eu, isso me ajudava muito a entrar ali nesses espaços, sabe, ser desafiada a falar e ouvir apenas em inglês, mas também me conectar com essas pessoas, fazer mais amigos e continuar nessa jornada, sabe, de aprender inglês de forma gratuita. E esse é um pouquinho de como foi aí essa minha jornada com o inglês. Alice, em 2023, você foi aprovada em 4 universidades, entre elas a do Colorado, a Wisconsin, Madison. Agora, a falta de bolsas integrais também te fez postergar o início desse sonho, né? Você precisou arrumar essa bolsa integral. Agora, em 2024, você já conquistou outras 3 universidades, entre elas a tão sonhada Universidade da Carolina do Norte, que é essa que você vai agora estudar, né? Como é que está a sua cabeça? Como é que tá? Você está pronta para esse grande desafio na sua vida, de ir para lá, morar sozinha? Como é que você está se preparando? Sim. Eu diria que em relação à mentalidade, eu estou muito animada e também estou muito aberta para os diferentes desafios e acontecimentos, né, que fazem parte dessa jornada de você se mudar para um outro país. E eu diria que eu não estou 100% preparada, porque, né, realmente é uma coisa totalmente nova, mas eu diria que eu já tenho uma coletânea, assim, de experiências que eu tive viajando anteriormente para fora que vão me ajudar muito nesse processo de chegar em um país novo. Então, dando um contexto, em julho de 2024, eu fiz a minha primeira viagem para fora, que foi para um programa de liderança e sustentabilidade na Itália. Ele foi um pouco mais curto, mas ali eu já comecei a ver, sabe, um pouquinho de como é você ir para outro país, você conhecer outras culturas, conhecer outros costumes e se adaptar, sabe, aprender a se virar, pedir ajuda e coisas assim. E daí, em janeiro desse ano, eu também pude viajar de novo, fiz aí uma jornada de viagem de 4 meses fora, e daí eu passei por alguns países, como a Noruega, a Índia e a Alemanha, e passar esse tempo assim, esse período de tempo, né, mais longo fora de casa me ajudou muito, porque em vários desses países eu estava morando sozinha, e foi muito legal, sabe, também foi muito desafiador aprender, sabe, a chegar em um país novo e você entender mais ou menos como é que aquele país funciona e como é que você pode se adaptar a ele, como é que você pode aprender alguma coisa nova, sabe, se conectar com outras pessoas que podem te ajudar e realmente desenvolver essa confiança, sabe, nas pessoas e acreditar que tem gente boa por aí que vai te ajudar, enfim, da mesma forma que também vão ter pessoas que não e você vai também ter que saber, sabe, se proteger, vai ter que ter esse senso de responsabilidade, nesse senso comum mesmo. Então, essas experiências me ajudaram muito e eu diria também que elas me ajudaram a, sabe, a chegar com uma mente bem aberta mesmo para a faculdade e também para essa vida nova em Chapel Hill. Então, sabe, com a mente bem aberta mesmo para o que for acontecer, para aprender muito, sabe? E para, enfim, me desenvolver durante esse tempo lá.
Sensacional. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com a Alice dos Santos Araújo Lourenço, uma jovem de 20 anos, natural de Nova Olinda, na Paraíba, e aprovada em 7 universidades dos Estados Unidos, e uma delas, a UNC at Chapel Hill, lá nos Estados Unidos. Alice, vamos lá. Ao conhecer a sua história, fica muito claro que você já é uma liderança emergente, mesmo antes de terminar, mesmo antes de entrar na faculdade. Você se sente assim? Eu queria saber como é que se lida com essa responsabilidade de fato, já ter se tornado inspiração para outras pessoas. Certo. Eu diria que durante esse meu processo, né, essa minha jornada de trabalhar voluntariamente, tentar servir a minha comunidade de alguma forma, eu consegui, sabe, me enxergar como liderança e também como agente de mudança na comunidade ali, né, que eu estava imersa, e algumas organizações me ajudaram a não só enxergar essa liderança, mas também a ver o meu potencial de liderar cada vez mais no futuro, enfim, de continuar inovando nesse ramo. Então, por exemplo, a Lala, que é a Academia Latino-Americana de Liderança, foi um lugar que foi meio que o berço, de certo modo, dessa minha jornada de liderança, porque eles não só têm o bootcamp, mas têm outros programas, eles têm um ecossistema todo, né, que ajuda jovens da América Latina a se verem, né, como líderes, enfim, como pessoas ali que têm essa capacidade, que têm as habilidades de criar uma mudança na comunidade delas. E daí diria também que uma oportunidade que me ajudou muito, assim, a me enxergar como liderança foi o Tocando em Frente. Tocando em Frente é uma ONG que leva oportunidades para alunos de baixa renda, de regiões periféricas ali, né, de escolas públicas, enfim, ao redor do Brasil, e lá eu pude ser líder do time de programação em robótica, e basicamente o meu trabalho era criar esses materiais gratuitos, né, de programação de robótica, criar as aulas, tudo que fosse preciso para que estudantes, né, de regiões mais remotas pudessem ter acesso a esse conteúdo da melhor maneira possível. E liderando esse time, também liderando essa mudança, eu pude impactar mais de 10.300 alunos através do Tocando, e somando todas as minhas iniciativas, enfim, todo o trabalho que eu fiz nesse ramo do voluntariado, eu pude impactar ao todo mais de 23 mil jovens, e quando eu olho para esse número, sabe, eu penso que cada uma dessas vidas, cada uma dessas pessoas que eu pude impactar, me deixa, assim, muito feliz, sabe, me deixa realmente muito realizada, e me deixa ainda mais animada pelo que vai vir no futuro, com essa jornada de liderança que eu quero continuar trilhando na faculdade, só que agora eu quero também entrar um pouco no mundo do empreendimento, né, então fazer aí, de certo modo, um empreendedorismo social e poder, sabe, entender como é que eu posso impactar a minha comunidade de uma forma ainda mais assertiva, conforme eu for não só me profissionalizando mais, sabe, desenvolvendo ainda mais minhas habilidades e também arranjando mais recursos para poder, né, realmente ir mudando de forma mais significativa a jornada de meninas de baixa renda, especialmente aqui da América Latina, que sonham em entrar, né, nas áreas do STEM, da tecnologia, porque eu, como menina da tecnologia, quero muito ver, sabe, outras meninas chegando na área e também trazendo, sabe, essa mente diversa delas e inovadora delas, para a gente ver, sabe, como é que vai ser o futuro da tecnologia aqui no Brasil, para literalmente transformar o Brasil numa incubadora, por assim dizer, né, de soluções de tecnologia, para a gente realmente levar o nome do nosso país de uma forma mais bonita, sabe, para fora, e para o pessoal também começar a enxergar, para a gente realmente, sabe, começar a implementar essa cultura no Brasil, de que é possível, sim, desenvolver tecnologia de ponta no nosso país, sabe? Então, para a gente ir aos poucos se livrando dessa cultura de vira-lata mesmo, que eu tinha muito isso, sabe? Para mim antes era muito difícil enxergar que algo bom, que algo de qualidade, sabe? Que algo realmente inovador poderia ser criado no meu país. E ao longo desse processo eu comecei a ver que não, que dá para a gente criar sim, que a gente tem que criar, sabe? Essas coisas e mudar o nosso país. E daí eu vejo que para isso ir acontecendo, a gente tem que trabalhar muito pesado na educação, né, na formação da base ali dessas pessoas, desses próximos líderes de tecnologia do nosso país, e é por isso que eu também tenho esse outro sonho de quando e durante eu estiver aí nesse meu processo de estudar em UNC Chapel Hill, eu consiga desenvolver uma empresa, desenvolver algum tipo de organização, né, que me ajudasse a levar esse conhecimento de tecnologia de ponta aqui para o Brasil e, adicionalmente, também trazer o componente, né, curricular da cultura, sabe, para a gente estudar mesmo a nossa cultura, as nossas raízes culturais, estudar o nosso povo, sabe, e, enfim, de uma forma criativa e inovadora, alinhar as duas coisas, tecnologia, mas também cultura brasileira, cultura da América Latina, para que a gente também comece a ver, sabe, que as nossas raízes, elas não são a nossa fraqueza, mas que elas podem ser a nossa maior força nessa jornada, né, de, enfim, compartilhar com o mundo o que é o Brasil e a qualidade das coisas que são desenvolvidas por aqui. E respondendo a outra pergunta sobre... pode falar. Não, pode falar. Fica à vontade, eu só queria falar que eu queria levantar aqui para te aplaudir de pé, porque você foi maravilhosa agora, mais maravilhosa do que todas as outras respostas. É simplesmente sensacional tudo que você falou, mas, por favor, continua. E eu só ia completar, né, que sobre isso de como eu me vejo, né, nessa jornada, enfim, tendo alcançado essa conquista agora, eu vejo que
eu vejo e sinto que isso pode ser muito positivo para outros jovens, porque para mim sempre foi muito importante quando eu estava no meu processo, ver outras pessoas que vinham de uma situação financeira, enfim, de um contexto no geral um pouco parecido com o meu, sabe? Eu vi elas conseguindo, e isso sempre acendia aquela luz dentro de mim, que olha, talvez não dê certo no final das contas, mas pelo menos tem uma possibilidade, sabe? Tem uma chance, ainda tem esperança de eu tentar ali aquele sonho que era esse de estudar fora e de conseguir. Então eu sinto que inspirações, principalmente quando são inspirações genuínas, sabe? Aquelas inspirações que são parecidas com você, eu acho que elas têm um potencial muito grande de não fazer outras pessoas desistirem. E principalmente se essas inspirações que você tem, nessas pessoas que são referência para você, elas são de certo modo alcançáveis, são pessoas que você pode mandar uma mensagem, que você pode, sabe, até ter elas como mentoras suas nesse processo. Eu acho que isso é muito legal, porque você não só aumenta ali a sua rede de contatos, mas você tem, sabe, essa rede de apoio, que é parecida com você e que tá chegando nesses lugares que você tanto quer chegar. Então, eu vejo isso, né, eu vejo esse resultado como uma coisa que não é só minha, mas como uma coisa que eu quero muito, assim, que os frutos sejam compartilhados com a minha comunidade, não só com pessoas que são da Paraíba, que, enfim, vieram de uma realidade parecida com a minha, mas também de pessoas no geral aí no Brasil, sabe, de jovens que sonham com isso, e no que eu puder ajudar, no que eu puder, sabe, dar um apoio, eu gostaria muito de contribuir também com a jornada dos outros, porque quando eu estava na minha jornada foi muito importante ter pessoas assim do meu lado. Com certeza. Olha, Alice, a Elaine mandou aqui uma mensagem emocionada em ver a Alice descrever a trajetória dela com essa leveza e alegria no rosto. Que história! Parabéns, Alice. E acho que essa é a sensação de todo mundo que está acompanhando essa entrevista. Agora, Alice, você fala de tecnologia, mas você fala também de afeto, de raiz. Aliás, você mesma comentou em entrevistas que a tecnologia te encantou justamente por ser uma ferramenta de impacto social. E o que eu quero te perguntar é como não perder esse olhar humano em um mundo cada vez mais tecnológico. E mais do que isso, como é que esse olhar para a comunidade te guia nesses planos para o futuro? Certo, eu diria que para não perder o olhar humano, né, nessa jornada, eu diria que é sempre importante você lembrar, sabe, da sua trajetória, não como um limitador, né, de eu já passei por isso, agora eu tô em uma nova fase e aquilo ali se acabou, mas sempre ter isso como uma referência, sabe? Usar esse seu passado como uma referência para as coisas que você quer fazer no futuro. E eu diria também que com base em várias experiências que eu tive aí, não só, sabe, em casa, mas também fora do mundo, eu acho que uma coisa que fica muito viva para mim dessas experiências é que, sabe, o que a gente tem é a gente mesmo, sabe? O que mais pode apoiar a gente é a nossa comunidade ali de pessoas que são humanas, sabe? De pessoas que vivem essas experiências que a gente, como humano, vive, as adversidades, sabe? Enfim, e experiências no geral, desafios que ajudam a gente a desenvolver algumas habilidades, como, por exemplo, responsabilidade, comunicação, compaixão, sabe? São coisas que, por exemplo, robôs e máquinas, eles nunca vão conseguir, sabe, de fato ter e entender, sabe, e demonstrar por outras pessoas. Então, eu vejo muito a tecnologia como uma ferramenta, mas o que eu vejo, assim, como o ponto mais forte que a gente pode aliar, sabe, ao uso da tecnologia é uma comunidade muito forte, sabe, é uma comunidade que é unida e que é muito engajada ali, né, em direção à resolução de algum problema, em direção a algum objetivo, porque eu acho que é esse engajamento, sabe, essa chama que fica viva dentro de uma comunidade que pode ajudar realmente a gente, sabe, a criar uma mudança. Alice, me explica uma coisa. Quais são os seus projetos daqui para frente, né, depois de se formar? Você já disse que queria ser uma CEO de uma edtech inovadora e acessível para também ajudar as meninas aí das regiões mais carentes, né, como é o seu caso. Você acha que o poder público pode te ajudar ou você vai ter que pedir ajuda mesmo para o setor da iniciativa privada? Eu diria que eu não tenho exatamente certeza dessa resposta agora, mas o que eu me imagino fazendo é receber investimentos de outras organizações, enfim, de incubadoras de projetos, né, que, enfim, dão mentoria e também dão geralmente ali um investimento inicial para projetos que têm essa pegada mais parecida com o meu, de EdTech, ou enfim, empresa de tecnologia no geral. Então, é o que eu imagino por agora, mas eu também queria muito analisar essa possibilidade, né, de no futuro, quando eu estiver realmente, assim, mais bem capacitada, né, durante aí também a faculdade, de entender se seria possível aí também um apoio, sabe, do governo e das lideranças políticas do nosso país. Pelo que eu vejo, você enfrentou grandes desafios aí para fazer essa jornada. Agora, quais foram os momentos mais decisivos que te colocaram, né, com clareza nesse processo? Você acha que foi a obtenção de uma bolsa de estudos integral para você ir para o exterior e coordenar esse processo todo?
Eu diria que a bolsa, querendo ou não, é um dos momentos decisivos, sim, porque eu fiquei muito feliz e consegui, assim, ver muito o meu potencial de estudar nessas faculdades, ou também de estudar em faculdades de ponta aqui no Brasil, conforme eu fui sendo aceita, né, nesses 2 anos de processo, mas sem a bolsa, né, seria impossível, seria só um sonho ali que foi conquistado, mas só que não seria realizado, teria sido só um grande quase na minha jornada, então não tem como negar, sabe, que esse apoio, seja o financeiro da bolsa que eu consegui, né, da Fundação Bering para poder estudar em UNC Chapel Hill, ou o apoio de outras organizações, né, que me ajudaram a fazer o processo, porque o processo também não é gratuito, então, enfim, a Lala me ajudou muito nisso, né, o programa deles, University Placement, e também os meus mentores de lá, um grande abraço aí para eles, Marco, Emily, Lúcio, foi essencial, sabe, sem isso, sem esse apoio, sem esses recursos de outras organizações, não teria sido possível para mim, sabe, só dizer, eu vou fazer aqui a aplicação e vai ser isso, sabe, não só em relação à visão estratégica do processo e profissionalismo que os meus mentores trouxeram, mas também dos recursos financeiros. Então, é uma coisa que, sabe, que eu queria também muito compartilhar, que a minha história foi cheia de desafios e tudo mais, e eu consegui chegar até aqui, mas não foi só porque eu quis, sabe, foram essas pessoas e essas organizações que me ajudaram a chegar lá, porque não adianta você só querer, você também tem que ter em algum momento, na minha visão, uma oportunidade, sabe, uma pessoa que vai acreditar em você e no seu potencial, e que vai te dar alguma chance de você tentar. Então, diria que essas bolsas, que essas organizações foram essenciais para que hoje eu pudesse, né, dizer aí, celebrar com todo mundo que eu vou estar indo para a faculdade fora e que eu vou poder estudar, enfim, me preparar para depois voltar para o Brasil e tentar, né, criar um impacto, sabe, retribuir para a minha comunidade tudo que eu aprendi lá. Sensacional. Agora, você vive uma conquista que parece muito grande para quem acompanha de fora, mas que para você deve ser muito íntima, né? Muito sentida. Tem alguma coisa pequena, sei lá, um gesto, um lugar, uma frase que tenha te acompanhado nesse processo e te ajudou a não desistir? Olha, eu acho que uma frase que tem sido muito presente na minha vida agora e também, sabe, foi bem importante durante o processo, é uma que fala que primeiro você começa e depois você melhora. Porque antes, quando eu estava, enfim, nisso, né, de sonhar em estudar fora e tudo mais, eu não vou negar que muitas vezes eu pensava, Alice, mas tu quer estudar fora, tu nem sabe inglês ainda, sabe? Tu nem sabe como é que funciona esse processo, tu nem tem, sabe, sei lá, um mentor, tu nem conseguiu entrar em um programa de mentoria ainda que possa te ajudar a conseguir esse sonho. E se eu tivesse, assim, ouvido muito esses pensamentos, talvez eu não tivesse nem tentado, sabe? Mas eu pensei, olha, eu vou tentar aqui dar o meu melhor e se alguma oportunidade aparecer, eu vou começar do jeito que eu sou agora, sabe, em relação às habilidades e conhecimento no geral sobre o processo. E isso me ajudou muito a ir seguindo, sabe? Por exemplo, no meu primeiro ano, quando eu apliquei, o meu inglês, ele não era muito bom, não, sabe? Então, eu passei o ano todo ralando, estudando muito, mas mesmo assim, sabe, para sair de janeiro até dezembro daquele ano e conseguir a fluência, era um negócio meio complicado, né, de acontecer. Então, eu lembro que eu comecei literalmente em janeiro ali daquele ano sem saber quase nada, assim, de falar, entender o que os outros estavam falando, e quando chegou em dezembro eu já conseguia, sabe, manter uma conversa com as pessoas, já conseguia fazer entrevistas e tudo mais, mas, por exemplo, a nota que eu tirei no teste de proficiência não foi muito boa, foi só um 120, e a nota máxima do teste é 160. Então, assim, o meu nível ainda estava lá como, se eu não me engano, intermediário, avançado, era alguma coisa assim. E já era um nível bom, sabe, considerando a minha jornada, era muito desenvolvimento, sabe, era muito crescimento já que eu conseguia ver, só que ainda não era suficiente para as faculdades, muitas faculdades pedem que você tire pelo menos uns 130 ou 135 no teste. Mas mesmo assim eu apliquei, e mesmo assim, né, ainda consegui ser aceita em outras faculdades naquele ano. E daí, depois, quando eu fui prosseguindo, eu fui só melhorando, sabe? Enfim. E daí, já nesse último ano, consegui o nível avançado em inglês, consegui tirar um 135 no teste, por exemplo, sabe? E eu acho que isso me ensinou muito, que dificilmente você vai conseguir, sabe, começar um processo ou começar a trabalhar num sonho com tudo pronto, sabe? Com tudo já muito bem, não sei, com tudo ideal para você conseguir, sabe? Então, eu acho que, principalmente quando você vem de uma situação financeira mais complicada, sabe? Quando a sua família não teve tantas oportunidades educacionais ou profissionais, eu acho que essa visão foi muito importante para mim, para que eu pudesse pelo menos começar. E agora que tudo deu certo, né? Melhorar ao longo do tempo com os resultados desse processo. Agora, Alice, eu podia passar aqui horas e horas conversando com você, porque eu tenho infinitas perguntas, mas só para a gente encerrar, porque já está dando o nosso horário, qual foi o papel da sua família nessa jornada? Porque você falou de não ter as condições, de não poder te fornecer o que talvez fosse fundamental para que você enfrentasse um processo mais tranquilo, mas de que forma a sua família participou desse processo?
Olha, eu diria que quando eu penso neles, talvez o maior apoio que eles me deram foi o de não me limitar, sabe, eles sempre independente disso nem ter sido, sabe, uma realidade, assim, que eu imagino que eles acreditaram naquele tempo, e pra minha família também não foi, porque pelo menos da minha casa, sabe, quando eu olho para os meus avós, para os meus tios e pra minha mãe, sabe, para o meu pai, eu tô sendo a primeira pessoa que vai pra faculdade. Então, eles, sabe, mesmo não tendo tido essas oportunidades, eles nunca me limitaram, sabe, de dizer: "Olha, Alice, não tenta, não investe o seu tempo nisso, porque não vai dar certo". Mesmo que eles talvez não nem entendessem direito como é que esse processo funcionava naquele tempo, eles sempre me deixaram tentar, sabe? Eles sempre me deixaram aí livre para poder tentar o que eu queria. E eu diria também que eles, sabe, eles são figuras muito presentes e muito fortes para mim, quando eu penso em valores e também quando eu penso em trajetória, porque toda a minha família, né, vem de uma situação financeira muito humilde, eles, sabe, eram aqueles avós que trabalhavam na roça, enfim, trabalhavam o dia todo e catavam algodão, sabe, para poder realmente ter o básico e o essencial para viver, sabe? Minha avó, por exemplo, ela não sabe ler, ela só escreve o nome dela. Meu avô ainda conseguiu aprender a ler. E, enfim, sabe? Quando eu vejo que eles com toda essa trajetória deles, eles seguem muito firmes, sabe, e também seguem com integridade os valores deles, isso me motiva muito a, sabe, independente do lugar de onde eu venho, a sempre seguir, sabe, tentar o que eu quero, mesmo que pareça muito distante, e cultivando, sabe, carregando adiante esses valores deles, de trabalhar ali duro, sabe, ter determinação e, sabe, fazer tudo de forma honesta. Olha, Alice, eu quero agradecer muitíssimo por dividir com a gente a sua trajetória. A sua história é um lembrete importantíssimo e poderoso de que sonhar grande não é arrogância, é um direito. Eu quero te falar para você ficar tranquila em relação ao inglês, porque a verdade é que estudar aqui é muito mais difícil do que quando você chegar lá, porque quando você chegar, você vai estar imersa em um mundo de inglês em que as pessoas estão dispostas a te ajudar, e eu tenho certeza que você vai ter uma carreira de muito sucesso, que essa vai ser mais uma jornada maravilhosa na sua vida, e que você vai aprender muito, eu espero de coração. Sei que tem muita gente que vai para lá e acaba nem voltando porque se apaixona pelo American Way of Life. Mas eu espero muito que você volte para cá, para que você possa refletir tudo que você aprendeu lá e possa ajudar a gente a fazer o Brasil um lugar muito melhor. Você está de parabéns e eu quero te desejar muita sorte e muito sucesso nessa jornada. Muito obrigada. Forte abraço, Alice. Boa sorte. Bom, gente, esse foi o BCTV de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, rever essa entrevista incrível, é só entrar no nosso perfil, ou nas redes sociais, ou na home do Brasil Confidencial, porque todo esse conteúdo fica lá à sua disposição. Germano, mais uma vez, muitíssimo obrigado e bora para mais uma semana cheia de notícia, né? Pois não, sim, foi muito boa a nossa jornada de hoje. Essa menina é encantadora, né? Ela é, né? Sensacional. Gostei muito. Pois é, e olha, a gente se encontra amanhã com muitas outras notícias, análises e entrevistas, hein? Eu te espero. Até mais. Brasil Confidencial, um novo olhar sobre a política, a justiça e a economia.